Olá, eu sou William Souza e hoje nós estamos no segundo episódio do Outsourcing, um podcast da WAS Solution. Hoje nós vamos falar um pouco de um case de sucesso com um cliente nosso, que é do grupo VET São Pedro, do grupo São Pedro. E hoje nós trouxemos a Tainá Flório para falar um pouquinho sobre essa nossa parceria, sobre esse nosso case de sucesso. No primeiro nós falamos sobre uma parceria com um fornecedor. Hoje nós vamos falar de uma parceria com um cliente. Cada episódio nós vamos trazer novidade, vamos falar sobre tecnologia, sobre inovação, sempre trazendo informações úteis para você que está nos assistindo, para ter ideias de como você pode melhorar a rotina no dia a dia na sua empresa. E hoje a Tainá vai nos ajudar a falar um pouquinho sobre esse case de sucesso, né, Tainá? Sim, primeiro, muito obrigada pelo convite. Sim. É um prazer estar representando esse grupo que eu amo tanto, que é o Grupo São Pedro, né? O Grupo VET São Pedro. E é muito legal estar aqui com você. Essa parceria que já dura há um tempão, a gente já se conhece já há bastante tempo. Tá para mais de 8 anos já, sim, né? Sim. Eu me lembro, eu entrei no São Pedro, né? Sou formada em medicina veterinária, entrei logo que eu me formei, e aí eu comecei a trabalhar lá, comecei fazendo a internação, e aí depois já fui pro laboratório, e foi quando a gente teve mais contato, né? Quando eu saí da internação e fui pro laboratório, já faz mais ou menos uns 8 anos mesmo. 8 anos, verdade. Sim. O Grupo VET São Pedro, quando nós nos conhecemos, foi a partir do Felipe, né? O Felipe, ele é o administrador do grupo. Ele cuida de toda a parte operacional da empresa, contratação, de todo o fluxo de administração do Grupo São Pedro, né? Às vezes nós vamos falar hospital, clínica, por quê? A história vem paulatinamente acontecendo lá no início, onde o Felipe nos encontrou no Google e numa reunião eu fui lá entender as dores que vocês tinham lá na clínica na época, que era de como otimizar o processo de impressão para atender os tutores, né? Com os seus pets, para que eles entregassem na rotina do dia a dia as receitas com melhor qualidade para o tutor que, quando chega hoje no grupo, no hospital, ele chega muito preocupado com a saúde do seu pet. Então o atendimento tem que ser muito ágil, com muito carinho, com muita dedicação e com as coisas funcionando da melhor forma possível. Perfeitamente. Não é verdade, doutora? Isso mesmo. Então o que aconteceu? O Felipe nos encontrou, mostrou as dores que vocês tinham na época com as impressoras próprias. Sim. Nós desenhamos um parque, na época eu me lembro eram 4 equipamentos, uma multifuncional e 3 impressoras para cada consultório. Sim. Né? E com isso a clínica foi crescendo, muito. Ficou maior, o número de equipamentos foi aumentando, a clínica se transformou num hospital veterinário e hoje é um grupo. Sim. Porque dentro do grupo tem alguns setores que a doutora pode falar melhor pra gente. Isso mesmo. A gente tem alguns projetos dentro do Grupo São Pedro, inclusive o projeto onde eu tô inserida é o projeto do laboratório, que é o Laboratório Vickman, um laboratório pertencente ao Grupo São Pedro mesmo. E a gente tem vários outros projetos, tem o Pet Shop, Bentosa e várias coisas aí, várias novidades que vão surgir aí nos próximos meses. Aí que vocês vão ficar sabendo, que eu não vou contar, porque senão eu vou estragar a surpresa. Fica um spoilerzinho. Sim. Mas vem muita coisa legal por aí. E assim, é lindo de ver, né? O crescimento, né, que a empresa teve, o grupo, a clínica 24 horas São Pedro, lá pequenininha, numa casinha, no que se transformou esse prédio lindo, espelhado, de 3 andares. Sim. Que a gente olha e fala, meu Deus, a gente tinha, 3 consultórios e hoje a gente tem 12. A gente tinha, 6 veterinários, hoje em dia a gente tem mais de 100. Então, é surreal a gente olhar esse desenvolvimento. Sim, e é legal a gente lembrar desse ponto, porque outro dia eu encontrei o Felipe lá andando pelo hospital, porque de vez em quando eu vou fazer o atendimento, porque a nossa história se coincide, né, no momento que o Felipe nos encontrou na internet, e aí a gente lembrou dessa história, nós comentamos um pouquinho, porque quando nós tivemos a reunião para eu atender a clínica na época, eu também estava no começo da empresa. Então, eu era o comercial, eu era o atendimento ao cliente, eu era o técnico, eu era o administrador, e a Camila, minha esposa, que está aqui do lado, aqui quietinha assistindo, ela era o financeiro. Então, eu ia muito na clínica fazer o atendimento. E aí, quando nós nos encontramos, nós relembramos dessa época e os nossos olhos meio que marejaram um pouquinho, porque
Hoje eu tenho uma equipe maior, eu tenho um administrativo maior, eu tenho um comercial, então eu fico um pouco, cada dia mais no planejamento. Então eu sempre agradeço a minha equipe, eu faço questão de agradecer, porque hoje nós estamos aqui Sim. porque você tem uma equipe boa, Sim. você teve a liberação lá do Felipe, né, Sim. para poder vir aqui, do Hans, da Milena, né, o Dr. Cláudio, o Dr. Pedro, toda a equipe do hospital. Eu tenho a minha equipe que está lá também, trabalhando, atendendo os clientes, para a gente poder vir aqui gravar esse conteúdo e falar um pouquinho dessa história, que é legal a gente ver isso também, porque em toda a trajetória tem dificuldades. Tem muitas dificuldades, mas são muitos sucessos. Muitas histórias de sucesso, muitos cases, né? Tanto que lá se vão 8 anos. Hoje, você comentou, hoje é um hospital, que já é um grupo. Já são mais de 22 equipamentos alugados, né? Sim. Então, o hospital, o grupo precisa desse suporte nosso para que as coisas funcionem da melhor forma possível. Junto com a Milena, nós fazemos a gestão dos equipamentos. A Milena é a pessoa responsável lá no grupo por manter todas as coisas funcionando, para que tudo flua funcionando bem. A Milena é para quem a gente chora o tempo todo. Te amo, Milena, porque sem ela ali a gente fica perdidinho. Sem ela e sem o Hans ali a gente fica doidinho. Eles cuidam dos bastidores para que as coisas funcionem bem, para que o atendimento aos tutores e aos pets seja o melhor possível. Vale contar que o grupo, né? O Grupo Vet São Pedro, o hospital é 24 horas, todos 7 os dias por semana, é Natal, é Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Domingão, tamo lá também. Sim. Então você pode ter certeza que qualquer hora que você chegar lá no hospital, o seu pet vai ser bem atendido. Sim. E qual que é a missão da WS Solution por trás desses bastidores? Manter os equipamentos funcionando perfeitamente, com a maior qualidade de impressão possível, com gestão, contabilizando o que cada setor imprime, o que cada impressora está fazendo, controlar os toners, os suprimentos com a Milena. Isso é muito importante. É importante porque na hora que tiver que trocar o toner, tem que ter o toner reserva. Não pode faltar. Não pode faltar, porque vai chegar uma hora que vai ter um atendimento 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e nesse momento só vai estar lá o médico veterinário, né? A parte da administração volta no dia seguinte. Sim, a recepção vai estar lá, a recepcionista para te atender, vai ter os assistentes, estagiários, mas a parte técnica, né, ali de máquina só vai no dia seguinte. Só vai no dia seguinte. Então você tem que estar 100% respaldado. Sim. E fala para mim, Tainá, hoje, no dia a dia, como que você entende a importância de ter esse apoio da WS Solution lá no grupo e da tecnologia como um todo, né? Para que vocês possam cada vez mais estar oferecendo o melhor dentro desse mercado, que é um mercado que hoje em dia, eu acho que sempre foi assim, mas acho que foi aflorando. É um dos mercados que mais cresce, né? Um dos setores que mais cresce no país. Sim. Eu posso pensar até que no mundo é o mercado pet, né? Porque hoje as pessoas deixam de ter filhos para ter animais. Sim. Né? E muitas vezes, não é? Eu acho que também tem um lado que às vezes o casal, a família, por algum motivo não pode ter um filho, mas ele pode ter um pet, né? Exato. E o pet, ele acaba sendo parte da família. Ele é parte da família. Sim. A gente estava conversando sobre isso agora há pouco, né? Eu mesmo, eu tenho uma gata, né? Mas até eu ter uma gata, eu falava que eu não gostava de gato. Sim. Mas depois que eu tive, eu sou apaixonado pela Pérola, né? O Arthur depois vai ver, ele vai falar, pô, pai, é verdade, né? Ela faz parte da família, ela é um membro da família e acho que isso, hoje em dia, em todas as famílias, é difícil uma família que não tem um pet dentro de casa. Sim. Que protege a família, que ama a família, que compartilha. Que tá lá para ser seu companheiro o tempo todo, né? Que te ensina mais em silêncio. Eles são perfeitos, eles são maravilhosos. Então, e dentro disso, eu quero que você compartilhe um pouco mais da missão de vocês, né? Do grupo. Fale um pouco mais do grupo como um todo, como que surgiu, quantos anos. Menciona um pouquinho mais das pessoas-chave lá. É história, viu? Sim. Esse aí tem história. O Dr. Cláudio, né, que é nosso big boss, o Dr. Cláudio começou lá muito tempo atrás, formou em medicina veterinária na Federal
né, lá no Rio de Janeiro. Depois começou a trabalhar, trabalhou muito, deu muita aula particular para conseguir levantar grana. Mas, assim, uma coisa que eu vejo muito no Dr. Cláudio, que é muito inspirador para mim, é que ele sempre foi esse empresário nato, sabe? A pessoa que consegue conversar e ele consegue te fazer ver o lado positivo das coisas, mesmo que naquele momento você não esteja vendo nada de positivo. Ele aproveita cada oportunidade que ele tem, né? Sempre aproveitou isso até hoje. E aí ele começou a entrar nesse mercado de clínica veterinária, e começou a atender, e aí foi o boom onde teve os surtos de parvovirose, e aí ele trabalhou muito, né? E há 37 anos atrás, em 88, ele fundou, né, o Hospital Veterinário São Pedro. No começo ainda menor do que como a gente conheceu, Sim. né? Ele atendia, ele operava, ele fazia recepção, ele fazia o comercial, ele falava com o tutor, com outros veterinários. E aí ele foi agregando pessoas no time, né? Também é outra característica muito inspiradora do Dr. Cláudio, que é essa característica de caçar talentos e de acreditar no potencial das pessoas. E aí ele foi agregando essas pessoas estratégicas na carreira, né, na empresa dele, até que hoje ele tem aí esse case de sucesso, de fato, que é o hospital, que hoje a gente já tem 12 consultórios, mais de 100 veterinários, a gente atende em média 160 pacientes por dia dentro do hospital, dentro do laboratório a gente consegue atender 180 pacientes por dia, né? Porque além de atender a demanda do hospital, a gente também tem outros clientes que mandam o exame pra gente. Então, assim, é muito legal ver a evolução, né? Então, quando você conheceu a gente, foi quando eu entrei, Sim. A gente ficava naquela casinha, apertadinha. Lembro que o laboratório era uma bancada, era só uma bancada. Sim. Eu tinha um microscópio, uma centrífuga e era isso que eu tinha. E hoje a gente tem um prédio praticamente todinho para laboratório, a gente tem 3 andares de hospital, tem 70 leitos de UTI, tem ultrassom 24 horas. É surreal ver o quanto a gente evoluiu. E é muito legal pensar também no quanto foi importante ter vocês com a gente nesse processo. Porque a gente até estava conversando antes. Sim. Cada segundo, quando a gente fala da área da saúde, cada segundo conta. Então, mas custa andar até a recepção para pegar uma folha? Às vezes custa, porque às vezes eu preciso daquilo urgente, às vezes é uma liberação de internação de um paciente, às vezes, né? Então, assim, cada segundo conta. E o tutor, ele chega preocupado, ele chega nervoso, então ele quer o respaldo do médico veterinário ali 100% do tempo. Sim. Então, se eu tenho ali a minha impressora ali do meu lado, a minha impressora funcionando, ele dá uma, como eu posso dizer, uma confiança, né? Ele gera a confiança no cliente. Então, é incrível, assim, ver o quanto nós evoluímos Sim. individualmente, Sim. mas também em conjunto com os nossos parceiros. E o legal também é que vira e mexe, você vai lá fazer um atendimento e o Dr. Cláudio tá lá atendendo ainda nos até hoje o consultórios. Dr. Cláudio... E eu acho que ele compartilha um pouco disso para vocês, você falando da inspiração que ele compartilha, Sim. porque eu vejo lá também a importância, nesse caso que você falou, de ter os equipamentos nos consultórios, porque ali naquele atendimento com o tutor um pouco nervoso, ansioso com o laudo do pet dele, né, que é um membro da família Sim. dele, nesse momento o médico veterinário tem que ter também aquela empatia, o tato, o carinho. Exatamente. E se você por algum momento o abandona, vamos dizer assim, por 5 minutos que seja para ir buscar uma impressão para entregar para ele, naquele momento ali pode ser que ele fique um pouco assim carente, se sinta sozinho e um pouco desamparado, né? Totalmente. É exatamente essa palavra. É ele essa se palavra, sente né? desamparado. E aí lá vocês não têm esse cenário, Não, né? É legal, graças a Deus. porque foi tudo pensado com carinho, né? Eu acredito que se depois o Dr. Cláudio puder compartilhar, eu acho que o hospital ali, o grupo, é uma coisa que já estava na mente dele, é um sonho que já estava imputado e que ele foi materializando e as coisas foi crescendo, se tornando hoje o grupo, que é o Grupo São Pedro. E o mais legal de tudo, também com uma equipe qualificada, né? Sim, porque, sim. como você mencionou, tem pessoas que estão lá com ele, você há quase 8, 9 anos, pessoas que estão mais tempo. Eu estava comentando, tinha uns rapazes que ficavam cuidando dos carros na rua, o doutor trouxe esses rapazes, hoje eles são seguranças,
cuidam ali da segurança dos carros, dos tutores, ali na área, fica ali a todo momento, né? Tem até um que brinca comigo, agora eu não lembro o nome dele, mas ele sempre lembra desse caso, que uma vez ele falou, pô, quer um café? Aí eu falei, não, eu quero um chá. Aí ele, pô, meu, você quer um chá, meu? E hoje, na época não tinha chá, porque era só o café. E hoje tem chá também. Sim. Lá, quando você vai lá, tem chá pro tutor, aí ele olha pra mim e fala, ei, meu, quer um chá? Aí eu falo, eu quero um chá. A gente dá risada até hoje. O Hans, né, sempre correndo de tudo com as obras. Eu lembro que no momento da obra, a gente tinha que, por mais vezes, limpar os equipamentos por conta da poeira de obra. E a gente mudava o equipamento de um lado para o outro, porque ia começar a obra de um lado. E tudo acontecendo, mas sem deixar de pensar no carinho e no atendimento ao cliente. Eu acho que isso foi assim, mágico, né? Sim. Porque quem olha hoje fala, nossa, que hospital lindo, que prédio lindo. Mas no momento da construção, o que todos vocês, muito passou, mais do que eu, passaram. E assim, a gente começou a obra, né? E aí, de ampliação, e aí entrou a pandemia, né? E aí, assim, a gente pensou, meu, e agora? Né? Então, a gente teve um período um pouco mais longo de obra do que a gente esperava, por conta da pandemia mesmo, e sem parar, né? Sim. Então, às vezes a gente saía de lá sujinho de branco, de tanta poeira, mas tinha que ampliar para atender melhor os nossos pacientes, né? Que a gente tá lá com o propósito, né? O propósito do médico veterinário, o meu propósito, o propósito do Dr. Cláudio, é proporcionar para esses animais a maior qualidade de vida possível e atendê-los com muito carinho, muita empatia. E a gente não parou nem um segundo na pandemia, mesmo num momento tenso, assim. A gente trabalhou como eu acho que eu trabalhei na pandemia como se eu nunca... Assim, como nunca na minha vida eu trabalhei antes. E tudo em prol do nosso crescimento, o crescimento da empresa. E o que você falou que realmente a empresa ela tem essa cultura o Dr. Cláudio, ele caça talentos, né? Sim. Então ele vê o potencial. Então todo mundo que você olhar lá, assim, dos mais antigos principalmente, começou como estagiário, e aí foi mostrando seu valor, e aí foi ficando, e não sei o quê. Então, hoje a gente tem a doutora Brenda, que é a responsável da clínica, que era estagiária lá, entrou junto comigo lá também. Tem eu, que sou responsável do laboratório, tem a doutora Paula, que é responsável da internação, o próprio doutor Pedro, que é um dos sócios, e também entrou lá há muitos anos, muito novinho, e hoje é um dos sócios, é nosso chefe da cirurgia. Entrou então, tão assim, novo que ele ainda continua novo. Sim, ele entrou tão jovem que ele ainda é jovem. Ele ainda é jovem, sim, mas é incrível, assim, você olhar toda a evolução e a estabilidade que a empresa ela dá pra gente, né? E também que tem com os parceiros, porque vocês são parceiros da gente de longuíssima data e é uma parceria muito sólida, né? Então... Sim. E eu acho que o legal nisso tudo também, quando a gente fala de parceria, eu sempre falo para os nossos colaboradores, né? A parceria começa dentro da empresa, né? Sim. Quando ele forma pessoas, né? Ele forma talentos, ele acredita em pessoas. Então, a empresa como um todo, ela tem essa missão também, né? O empresário, o empreendedor, que é dar oportunidade para as pessoas e, é claro, a pessoa agarrar aquela oportunidade. Exatamente. E fazer daquele limão uma limonada e ir acompanhando aquele crescimento. Porque nem todos os dias são fáceis. Nem todos os dias são fáceis. Vão ter dias duros, dias difíceis, dias sem dormir. Exato. Né? Enfrentar dificuldades, como você comentou na pandemia. Sim. Eu vivenciei um pouco, porque nessa época eu ainda não tinha uma equipe tão grande, então eu lembro que o hospital não podia parar, não. Então eu ia fazer os atendimentos na pandemia a gente máscara, sempre de máscara, super paramentado. Todo mundo paramentado, álcool em gel. Eu voltava em casa, tirava toda a roupa antes de entrar em casa. Então, tanto, graças a Deus, estamos aqui até hoje, sim, né? Graças a Deus. Para poder contar essa história. Sim. Mas como é legal também a gente ver a jornada, né? O processo. Já são mais de 37 anos de história que o Dr. Pedro... O Dr. Cláudio vem nessa... Às vezes eu falo Pedro que é Cláudio Pedro, né? Sim. E aí tem o Dr. Cláudio, o Dr. Pedro e o Felipe, que é o administrador. Mas é o Dr. Cláudio. São mais de 38 anos nessa jornada para que nos últimos 10 anos, dos últimos 38 anos... A gente teve um boom, assim, né? Gigantesco. Então, quem vai lá hoje
e ver aquele hospital maravilhoso, aquele ambiente lindo, acolhedor, para poder entregar o melhor pro tutor, pro pet. Cara, foi suado. Foi suado, né, Dr. Cláudio? Teve Felipe, noite sem dormir. A Milena também. Milena agora, o Hans tocando obra para cá, organizando equipamento para lá, falando com a equipe do William para instalar novas impressoras, para não deixar a impressora parar. A impressora do laboratório está com problema. Então, tem muito trabalho por detrás para que tudo possa acontecer com muito carinho e dedicação, né? E na AWS acho que nós somos parceiros até hoje por conta dessa empatia, desse carinho que nós atendemos os nossos clientes. Eu falo para os nossos colaboradores que a ideia é que nós sejamos sempre uma solução. Nós sejamos pessoas que são benquistas, chegar lá com um sorriso no rosto. Tá com problema? Tá com problema. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem dificuldade. Mas tem que colocar de lado, tem que ir para cima do problema e resolver o problema. Comemorar as vitórias, amplificar o sucesso, minimizar o problema, ir para cima do problema e resolver. Exato. Porque se você potencializar o problema, você vai desanimar. Não tem E problema para tentar desanimar a gente, tem muitos, né? Tem muitos. É o que mais tem. E a gente não quer deixar isso acontecer. Então, nós vamos sempre trabalhar com antecedência. Nós tentamos fazer isso ao máximo, né? Sim. A gente não fica desamparado, não. A gente não fica desamparado. Conta de verdade. Não, mas não fica mesmo. Sim. Eu acho que semana passada, Milena, meu toner tá estranho, não sei o que. Opa, na mesma hora ela já veio, já trocou, tranquilo, sem crise. Sem crise. E o legal é que a gente compartilhou com a Milena coisas do dia a dia. E coisas do dia a dia ela vai lá e resolve com o maior carinho. Sim. Inclusive, hoje é dia de visita preventiva lá no grupo. Sim, comecinho de mês. O Márcio deve estar por lá ou já deve ter chegado. Nós temos um grupo onde está a Milena, a Juliana, eu, o Hans e o Felipe e tá a moça do RH. A Carol. Ficam todos eles no grupo, né? Mas quem conversa mais é a Milena, a Juliana e o Márcio, de vez em quando eu e o Hans. Por quê? Como tem visita hoje, a Milena fala, pessoal, preciso repor isso. E hoje nós vamos trocar uma máquina da fisioterapia. Colocar uma máquina mais rápida, porque a fisioterapeuta está achando a máquina um pouco lenta, e realmente ela que é uma jato de tinta pequena, e vai trocar por uma laser preto e branco, para dar mais agilidade ali para o setor de fisioterapia. Então é tudo programado para que ao longo do período de 30 dias não tenha chamados corretivos. Sim. Acontece às vezes? Acontece. Mas é raro, né? É raro. O nosso trabalho é fazer com que minimize os corretivos e tenha muito mais manutenções preventivas periódicas. E a Milena, conforme o grupo vai crescendo, vai ampliando os consultórios, ela vai desenhando os equipamentos que ela precisa compor o parque de máquinas. Sim. Nós vamos trabalhando, conversando, e aí chega o momento certo que ela liberou o consultório ou mais uma parte do laboratório, nós vamos lá, instalamos os equipamentos, configuramos na rede como scanner. E é muito legal ver também até como os equipamentos mudaram, né? Você estava falando da impressora jato de tinta, eu lembro que o laboratório a gente trabalhava com uma impressora que a gente tinha que encher o tanque. A gente tinha que encher o tanque dela. E aí ela era mais lentinha. E aí começou a aumentar muito a demanda. E aí vocês trouxeram pra gente uma grandona com um scanner, com não sei o quê, que imprime super rápido e a folha sai quentinha. Sim. E aí é incrível, assim, a gente pensar que até nisso a gente conseguiu evoluir juntos, né? Sim, verdade. E esse mercado está cada vez mais em evolução. Por isso que cada vez, em cada episódio, nós vamos trazer novas histórias, vamos trazer novos cases de sucesso. Graças a Deus, os cases de sucesso estão aumentando, estão crescendo. Nós estamos atendendo cada vez mais empresas e administradores, né, que estão ficando contentes com os nossos trabalhos, né? Inclusive, vou agradecer mais uma vez aqui no ar o Felipe, que hoje nós atendemos uma clínica também chamada Omnisvet, para você ver como que o mercado de parceria, de trabalho sério, né, de trabalho com carinho, ele vai trazendo um crescimento, às vezes orgânico, um crescimento que a gente também trabalha com o comercial, fazendo contato ativo, mas a indicação é um afago no nosso ego, sabe? É um carinho. A melhor avaliação que tem é você ser indicado, É né? a melhor avaliação que tem. Então, o que aconteceu? O Felipe indicou
a nossa empresa para um outro hospital, falando como nós atendemos vocês. E esse hospital nos chamou, eu fui lá, visitei, conversei com o Bruno. O Bruno me mostrou as dores dele. E aí, com as dores que ele me mostrou, eu apresentei a proposta, nós ajustamos detalhes e em seguida ele aprovou. Incrível. Por quê? Porque foi uma indicação Sim. de uma empresa que tem uma história no mercado, né? São Sim. 38 anos, né? Sim. Que compartilhou um pouquinho do sucesso dele. Sim. Por que eu tô tendo sucesso aqui com atendimento, com as impressoras? Poxa, porque eu compartilhei uma coisa que era uma dor minha para uma Sim. empresa que transformou numa solução. Sim. Então, hoje o Felipe, ele não tem preocupação com isso, né? Porque nós arrumamos a máquina, gerenciamos o que está sendo impresso em cada setor. Exatamente. Então, ele enxerga os custos, ele controla, Isso ele é gerencia. muito importante. Isso é muito importante. Porque na administração é importantíssimo você gerenciar todo o cantinho, né? Exatamente. A gente trabalha com pessoas, né? Então, a gente sabe que, vou imprimir um trabalho aqui, então ele precisa ter esse controle também. Sim. Então, ele sabe se aquele setor ele tá crescendo 10%, ele vai aumentar cerca de 10%. Então, é muito importante ter esse controle do que está sendo impresso, do que está sendo utilizado. É gestão, né? É gestão. E essa nossa parte é fazer isso, cuidar Sim. dessa gestão dos equipamentos, para que vocês tenham lá no grupo um melhor atendimento, continuar entregando para os seus tutores e para os seus pets, para os seus pacientes, né? Sim. A melhor experiência com relação a isso, para que o tutor possa levar o pet lá só para as visitas periódicas, para ver se ele Sim, tá a gente bem. detesta animal doente, É. gente. A gente gosta só de check-up. Isso. Uma coisa que eu acho impressionante lá, falar um pouquinho mais, a parte da fisioterapia. Outro dia eu fui lá, um dog andando como se fosse dentro de uma piscininha. Hidroesteira. Hidroesteira, né? Para ele fazer um exercício de fortalecimento. Sem sobrecarga nas articulações. Inclusive, o Dr. Cláudio também é um dos pioneiros da fisioterapia veterinária no Brasil, tá? Então, escreveu livros sobre. Então, a fisioterapia ela é muito forte na São Pedro, a fisioterapia, a ortopedia, graças também ao Dr. Cláudio, que realmente foi um dos pioneiros. Você perguntar aí no mercado, falar de fisioterapia, todo mundo lembra do Dr. Cláudio. O Dr. Cláudio é referência, Referência total. De vez em quando a gente acaba vendo ele recebendo alguns prêmios. Sim. Ele é muito referência. Dr. Cláudio, gratidão por o senhor compartilhar o seu conhecimento com toda essa galera, com a Tainá. Sim. Gratidão por vocês liberarem um pouquinho a Tainá, esse tempo dela valioso para vir aqui, né? Gratidão à equipe dela que tá lá. Nossa, sim, muito obrigada, meu time perfeito, maravilhoso, Carol, Thaís, todo mundo que tá segurando as pontas, Guilherme, porque não é fácil, a gente tem uma rotina pauleira. Corrida, né? Pauleira. São 24 horas, né, doutora? 24 horas, 7x7, muito exame para rodar, muito bicho para atender. E sempre com qualidade, mantendo o nosso padrão de qualidade. E assim, Dr. Cláudio, eu sou puxa-saco mesmo, podem falar que eu sou puxa-saco, mas Dr. Cláudio, pra mim, é como se fosse não só pra mim, mas eu acho que pra grande parte da galera, é como se fosse um paizão mesmo, assim. Legal. Ele proporcionou coisas, compartilhando o conhecimento dele, ele proporcionou coisas que ele nem imagina que ele proporcionou pra gente. Então, se hoje eu tô onde eu tô, se hoje eu tenho meu carro, se hoje eu tenho a minha casa, se hoje eu fiz meu casamento, Sim. eu devo tudo isso à inspiração que o Dr. Cláudio traz pra gente todos os dias. E pode me chamar de puxa-saco mesmo, que eu sou, mas ele merece. Sim. E isso se chama gratidão. Sim. Gratidão é importante, a gente ter gratidão. Todos os dias ter gratidão. Eu também agradeço todos os dias que eu levanto, que eu abro os meus olhos, que eu vou pra minha empresa com os meus colaboradores pra gente entregar o melhor para os nossos clientes, tá? Nós vamos finalizando por aqui. Agradecer que mais pena, uma vez foi a muito doutora. rápido. Passou rápido, né, doutora? Mas assim que é gostoso. Quando a conversa é boa, quando o assunto é legal, ele passa rápido. Parece que a gente está conversando há alguns minutos, Sim. mas nós já estamos aqui há algum tempo. Nós vamos continuar trabalhando com muito carinho, com muito empenho e dedicação para entregar o melhor para o Grupo São Pedro. Só crescendo. Só crescendo. Vamos fazer isso para todos os nossos clientes, com muito carinho, dedicação, tecnologia. E pode esperar que no próximo episódio nós vamos trazer mais cases de sucesso, vamos trazer mais parceiros e vamos falar muito mais sobre tecnologia, gerenciamento, administração e o que é legal, redução de custo, otimização de processos,
para você prosperar no seu negócio, tá bom? Isso aí. Ficam com Deus, um grande abraço. Obrigado, doutora. Obrigada, eu que agradeço. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau.